e ele começou a dar umas ideias lá, mas muito obrigado, precisava mesmo. É que eu saí meio correndo, acabei nem passando contato para ele, mas tá certinho. Boa noite para quem entrou agora, o Alfio, a Kátia, o Júlio, a Sheila, o Paulo, a Ana, a Polécia, a Vivi. Boa noite, gente. O Itamar. Itamar, desculpa, querido. Não, só porque eu sou pequenininho. Só porque eu sou pequenininho, todo mundo percebe. Imagina quando Boa eu for noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Normal. Célia, Alberto. O pessoal todo chegando. Boa noite. Célia, boa noite. Boa noite, Neuza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Alberto, João Zanetti. Boa noite. Opa! Dona Lu. Ô, de Paiva Grilo. Denise. De Paiva. É nóis. Noite. De Paiva. Oi, Edson, boa Seu noite. Antônio, tudo bem, seu Antônio? Boa noite, pessoal. Todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite. Tudo bem? Tudo, Edson, tudo bom. Boa noite, Fábio. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite a todos. Oi, Lúcia. Boa noite. Ô, Sandra, boa noite. Tudo bom? Oi, Bem? que saudade. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Tudo jóia, Fábio. Boa noite, tudo bem? Oi, Valéria, boa noite. Davi, Oi, Valéria. boa noite. Oi, Sara, boa noite. Boa noite. Oi. Olá, tudo bem, Carlinhos? Boa noite, seu Antônio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Davi. Boa noite, Davi. Gente. Ei, Davi. O Márcio está colocando aqui no chat o evangelho de hoje, para vocês seguirem. Yeah. Boa noite, Raquel. Boa noite, João. Júlia está aí também. Boa noite, Márcio. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Todos nós. Meus irmãos, então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Lembrando de desligar os microfones, por favor, todo mundo verifica aí o microfone. E também lembrando de colocar um copo d'água para fluidificação.
Deve ter alguém com o microfone ligado aí, gente. Verifiquem, por favor, para a gente começar a nossa reunião. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê o João? Ah, não, mas ele vai falar agora. É isso aí. João, vamos começar. É o meu que está aberto, meu telefone, claro, vou falar. Então, vamos dar início com essa alegria, como sempre, né? Com muita alegria em nossos corações, esse nosso reencontro junto com Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nós possamos estudar os seus ensinamentos, refletir, rogar a Ele as bênçãos e o fortalecimento, para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, que a espiritualidade presente em cada lar abençoe cada um de nós, no sentido de nos intuir para esse aprendizado, esse fortalecimento. Então, para preparar nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Vinha de Luz. Boa noite, prezados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria, né, nós estarmos reunidos para esse trabalho, para esse comentário. Provavelmente hoje, o dia todo, nos nossos afazeres, né? Chegamos pouco, provavelmente, em ter oportunidade como essa que nós estamos tendo agora. Falar do Evangelho nos dias atuais. Isso é muito gratificante e é a bênção do Espiritismo. Então, do livro Vinha de Luz, a lição no campo. O campo é o mundo. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 38. E Emmanuel comenta: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço,
recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre, repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Emmanuel, página psicografada por Chico Xavier, um pensamento sublime, né? Que nos traz tanta orientação diretamente para nós, dizendo que realmente somos sem nos ofender. Então, essa página belíssima está no livro Vinha de Luz, no campo. E com essa página, com essa mensagem, iniciamos a nossa reunião, convidando o Caetano para a prece de abertura. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus sempre presente junto aos nossos corações. Momento de agradecimento pela oportunidade dos nossos reencontros nas noites de quinta-feira. Que levemos nossos pensamentos junto ao nosso Criador, nosso Pai, nosso irmão Jesus, Maria, os queridos amigos da espiritualidade que sempre se fazem presentes nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Por isso, rogando sempre essas oportunidades, nós estarmos juntos em torno do Evangelho, agradecendo por uma semana, por esse intervalo que nós tivemos de quinta passada para esta, pelas bênçãos, pelo auxílio, pela orientação, rogando sempre, Pai, vossas bênçãos, vosso auxílio junto a toda a humanidade, junto a todos os nossos irmãos necessitados de toda a ordem, seja do alimento material, do alimento espiritual. As vibrações deste momento possam alcançar os nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, passando por procedimentos cirúrgicos, outros já em recuperação, a toda a equipe médica, enfermeiros, aos nossos queridos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repousos, aos nossos irmãos que estão se convalescendo dentro do seu lar com a assistência de seus familiares. Que este momento, essas vibrações possam alcançar as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, nossos irmãos presidiários, os dirigentes de todas as nações, em especial do nosso querido Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo.
Rogamos, Pai, o equilíbrio para a natureza, no momento que nós percebemos que estamos passando por desafios, que a vossa luz possa sempre estar presente, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio junto dos nossos corações. Agradecemos pela fluidificação da água, que iremos tomar na sequência. Agradecemos pelo passe espiritual que estaremos recebendo. Agradecemos, Pai, a visita dos nossos queridos irmãos junto aos nossos lares, transmitindo a cada um de nós o medicamento que necessitamos. Que a vossa luz, Pai, sempre presente, auxiliando os nossos corações, e que a cada dia a fé aumente junto de cada um de nós. Em qualquer momento, desafios possamos nos enfrentar, a fé é sempre presente, nos ajudando, nos auxiliando nessa nossa caminhada. E assim, agradecidos, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Muita paz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, a lição Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Item 3. Jesus queria a simplicidade dos símbolos e, em sua linguagem enérgica, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Etapas continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Estes, os últimos a chegarem, foram anunciados e vaticinados desde a aurora do Messias, e receberão tem, se não mudando de conduta. Então, assim, ação, né? As boas ações são as melhores preces, diz. E porque atos valem mais do que palavras. Né? Na prece a gente ganha força, talvez ilumine o nosso raciocínio, a gente receba desculpa, alguma inspiração de como agir, o que fazer, o que não fazer, né? Mas precisamos trabalhar, né? Então, corresponde aqui a essa resposta que nós estamos, a essa questão toda, na verdade, né? Que nós estamos vendo hoje, da questão 1000. E lembrando, né, que nas nossas preces, né, quando nós rezamos lá o Pai Nosso, nós pedimos perdão, né, das nossas dívidas, das nossas ofensas, quer dizer, das nossas faltas, assim como, né, perdoamos. Então, assim, também está atrelado a alguma coisa que nós estamos fazendo, né? Só pedir que as minhas sejam relevadas, né, perdoadas sem nenhum esforço de nossa parte, ou aquele esforço pueril que não vai, né, acabar em nada, né? E nós sabemos que muitos irmãos nossos, eu conheço muita gente, né? E eles vivenciam esse tipo de
pelo menos eles acreditam vivenciar esse tipo de resgate, né, dessa forma, né, deixando em tal período do ano, às vezes, não como chocolate em tal período do ano, ou em tal período do ano eu não vou beber, quer dizer, que bom, né, porque ele está fazendo bem para si mesmo, mas o que Deus tem a ver com isso? E o que aqueles a quem nós ofendemos, porque às vezes a gente também não tem muita ideia, né, do teor das nossas dívidas, do montante das nossas dívidas, né, mas somos devedores uns dos outros, ainda e muito. E eu retirei também aqui, muito rapidamente, do livro Céu e o Inferno, ali no item Código Penal da Vida Futura, exatamente do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7, no item 27, diz lá assim: o meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é deles se desfazer o mais possível na vida presente. Reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. Então, vejam, numa questão, né, do Livro dos Espíritos, o quanto, né, nós não teríamos aqui a refletir a respeito desse assunto. Então, nós comentamos alguma coisa, mas levantamos o assunto, né, na realidade, aqui, para que cada um agora possa, depois, né, de todos os comentários, de todas as reflexões, né, entrar em si mesmo, né, e se olhar assim com muita sinceridade a respeito de essa análise, né? Reconheço que erro também, ou nem estou reconhecendo. Se reconheço, já estou me arrependendo. É um passo, né? O arrependimento. Nós sabemos que tem pessoas que ainda nem se arrependem, né, dos seus atos. E feliz aquele que já se arrepende, né? Porque está notando já está tendo consciência, né, do que faz. Já está bem vindo à tona, né, o certo e o errado, que a gente teima em esquecer, parece que a gente quer deixar bem escondido isso às vezes. Então, que beleza se estamos nos arrependendo dos nossos atos, enfim. Agora, é preciso também um passo a mais, né, é a reparação, né, esse trabalho árduo para nós, né? É um trabalho árduo para nós, é quase como a gente realmente, assim, carregar tijolo, carregar cimento, essas reparações. Mas o quanto antes começarmos, será mais fácil e a gente já começa também a modificar o nosso futuro para melhor. Quem que não tem interesse, né, em melhorar o próprio futuro? Se na própria vida física nós nos preocupamos com um futuro bem próximo, né? O amanhã, né? Daqui a um pouco, daqui a alguns anos. Então, nós fazemos nossos planos e empreendemos para realizá-los. Às vezes, com relação para que não nos falte algum dinheiro para alguma necessidade. Poupa-se, sei lá, né, o que fazem tanto aí com o dinheiro, aplica-se, né? Então, essa mudança de atitude, a reparação, o agir no bem onde tivermos agido no mal, é uma aplicação que vai render, assim, infinitamente para o nosso amanhã de espírito imortal. Então, que a gente possa fazer essa análise, assim, com muita maturidade, né? Utilizando também os recursos da nossa inteligência e mãos à obra. Muita paz a todos.
Muita paz a todos. Que Jesus abençoe o lar de todos nós, todos os nossos familiares, na noite de hoje. Que Jesus nos inspire a entender, a compreender e praticar o seu Evangelho Santo. E a lição vem falar sobre os trabalhadores, os últimos serão os primeiros. E a lição é muito bem clara quando ele coloca para nós que os profetas, os trabalhadores chegados à primeira hora, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores, que marcaram as etapas do progresso. E diz que eles continuam trabalhando. Eles não partiram e foram embora. Eles continuam esse imenso trabalho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que Sócrates, né? Que a doutrina de Sócrates e Platão, que ela tem laços espirituais nela. Que ela tem uma ligação muito forte com o Espiritismo. Por exemplo, se a gente pegar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, a primeira colocação aqui da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separem, se encarnando e recordando seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de aí eles retornar. Sócrates e Platão, eles lá atrás, né, já deram uma vacina na mente humana contra o materialismo, falando sobre a alma, sobre a vida do espírito. Então eles já fizeram uma contribuição gigantesca no que diz respeito ao materialismo. O materialismo é nada mais, nada menos do que a negação absoluta da existência do espírito. O que Kardec coloca para nós, que se existe um inimigo do espiritismo, esse inimigo é o materialismo. O materialismo é a negação absoluta da vida após a morte. O materialismo é a mãe do suicídio, ou o pai do suicídio, vamos dizer assim, porque a ideia materialista coloca na alma humana que nada mais existe depois da morte do corpo. Então o materialismo é terrível, é realmente a grande chaga, é a grande pandemia que assola o homem desde muito. Porque quantos são levados ou melhor, quantos teriam conseguido vencer a ideia suicida com a conscientização da vida espiritual? Isso é um fato, né? Com certeza esse número cairia. Então não é à toa que as nações mais ricas do mundo, elas têm pouca religiosidade. Talvez não tenham tanta como deveriam ter, já que são potências intelectuais, teriam que ser também potências espirituais, espiritualizadas, voltadas para a parte do espírito. Segundo o Chico Xavier disse, isso vai ser uma página que vai ser virada na história da humanidade. Que nos laboratórios científicos, que os cientistas eles cumprem o papel dos apóstolos da verdade. Porque a ciência vai avançar tanto que eles vão chegar no espírito. De uma maneira a ser comprovada cientificamente a reencarnação, comprovada cientificamente a existência da alma, do espírito humano. E quando a ciência fizer isso, realmente vai ser o fim do materialismo. Então, nós tivemos um grande cientista que já fez isso, vários cientistas. Kardec foi um cientista, que ele foi lá pesquisar e constatou tudo isso para nós. William Crookes, outro cientista, que foi encarregado de desmascarar as manifestações espíritas, mediúnicas. Ele passou 2 anos estudando. Quando ele volta para as autoridades do seu país com os resultados, ele diz assim, aí as autoridades conseguiu desmascarar, né,
essas manifestações chamadas espirituais, dos espíritos, ele diz assim, impossível desmascarar, porque eu agora sou um adepto dessas ideias, porque fui com um olhar de homem de ciência, fiz todos os experimentos necessários e constatei que tudo aquilo é verdade. Mas a política da época, os interesses, fazem com que essas ideias fossem colocadas de lado, vamos dizer assim, né? Mas quem não quer ser quem não quer ser o trabalhador da última hora? Mas que última hora que é essa, né? Como assim? Tem um prazo, tem um relógio do tempo. Quer dizer que tem um prazo e tem um fim, vai acabar tudo? Como que é essa história, né? Então, o Espiritismo vem realmente colocar tanto esclarecimento para nós e nos fortalecer. Quando ele nos diz que todos teremos que evoluir, que a evolução é um determinismo da lei de Deus. É um determinismo. O espírita, nós que estamos no Espiritismo, encontramos nas linhas aqui que o espírita ele é chamado à reforma íntima. E esse é o trabalhador da última hora, aquele que muda o seu comportamento. E Jesus ele coloca assim para nós, uma frase muito interessante: eu colho onde eu não semeei. Então nós temos muita gente que está longe do Espiritismo, mas elas estão cultivando sentimentos, que é o campo de trabalho do Cristo. O campo de trabalho do Espiritismo é os sentimentos de cada um que frequenta a casa espírita. Se eu não consigo ser mais amável, mais doce, mais fraterno, mais compreensível, mais tolerante, eu não estou sendo um trabalhador da última hora. Porque o foco do trabalhador da última hora é mudar cuidar do seu interior, cuidar do seu comportamento. Então tem muito espírita que briga, discute, bate boca, cai barchute. Eu certa vez estava indo levar remédios para um doente e se não me engano, um padre disse assim para ele: eu preciso conversar com o senhor e colocar para o senhor que o senhor está errado com essa questão do espiritismo, blá, 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 blá. Cai barchute, eu disse assim para ele: olha, eu já estou velho, em todos esses anos eu já dialoguei bastante com adeptos de outras religiões. E sabe, eu aprendi uma coisa todos esses anos, que se nós dois ficarmos aqui discutindo e debatendo, o senhor defendendo o seu ponto de vista, eu defendendo o ponto de vista do espiritismo, nós não vamos aliviar a dor de ninguém. Aí disse que ele abriu a sacola e mostrou: olha, o senhor não quer me acompanhar? Eu estou indo visitar um enfermo gravíssimo, estou levando alimentos e remédio para ele. Ao invés de nós dois batermos boca e discutirmos, que tal se formos juntos dar assistência a esse doente, que está precisando de ajuda até para tomar um banho? Olha só a colocação dele. Então vamos pensar nisso. Não é o título religioso, né? Não é o rótulo religioso, mas é a nossa postura na vida, em todos os lugares que estivermos, né? Vamos pensar nisso e vamos focar mais no nosso comportamento, porque é isso que interessa. A gente cuidar da nossa casa mental. Né? Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando. A doutrina espírita é a doutrina, como diz Allan Kardec, né? É a doutrina do infinito, é a ciência do infinito. Porque, como também observa o Dr. Inácio, toda resposta suscita uma nova pergunta. Então nós vamos continuar perguntando sempre, né? Por mais que venham as respostas. Uma vez perguntaram para o Chico onde que vai terminar tudo isso, né? É quando nós chegarmos na frente de Deus. Então temos muito ainda a caminhar, a avançar. E na pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos... podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Eu me fiz pensar sobre essa resposta e fiquei tão feliz quando ele diz assim, numa linha aqui: o mal não é reparado senão pelo bem.
Então, dá para nós imaginarmos a soma de todos os males que temos cometido, a humanidade tem cometido na Terra, de um lado de uma balança, e imaginar quanto bem realizado ainda do outro lado da balança. Dá para nós imaginarmos quanto bem viveremos ou estaremos juntos, né, fazendo. Por isso que vai se tornar um paraíso a Terra no futuro, né? Porque é da lei de Deus. Então, realmente, eu fiquei feliz, consolado também, né? Porque se todo esse mal nós vamos reverter com o bem, então, quanto bem estaremos vivenciando, né? Então, nós estamos na Terra, somos espíritos em evolução, somos espíritos ainda sujeitos ao erro, e estamos aprendendo. Hoje temos informações que nos consolam, que nos dão esperança, no sentido de que nós desencarnamos, apesar de estarmos endividados, podemos retornar para reparar as faltas. E também começamos a entender que, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos avançando, nós vamos tendo condições de ir buscar as faltas que estão mais longe, né, desta reencarnação, de tempos passados, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai reparando as faltas mais lá atrás, que cometemos lá no começo ou no meio, né, da nossa existência. Mas eu gostaria de hoje destacar algumas frases, alguns ensinamentos que estão no livro Ação-Reação, que é o assunto, né, da pergunta do Livro dos Espíritos, que está na introdução, praticamente, no primeiro capítulo, onde o instrutor Drúzio, vale a pena, recomendo ler o livro todo, mas só esse primeiro capítulo traz tantas informações que nos esclarece, nos consola. E eu queria destacar mais no sentido de que, para despertar a curiosidade, para refletirmos, certamente, mas para despertar a curiosidade de todos, para que possam folhear e ler esse livro, estudar esse livro. Então, num destaque aqui, Drúzio diz assim: é que o propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. É uma realidade. Então, a vida, ela trabalha para a nossa evolução. E ela coloca, e nos coloca em situações, por exemplo, de exercitar a paciência, de exercitar o perdão, oportunidades, né? De exercitar a humildade. Mas, olha o que diz Drúzio aqui. Cerceando-lhe os impulsos, né? Bloqueando esses impulsos, essas oportunidades, desprezando essas oportunidades, agimos em sentido contrário à lei, criando para nós mesmos, né, aflição e sofrimento. Olha que interessante. A vida tem o objetivo do nosso crescimento espiritual. Ela proporciona para nós oportunidades de exercitarmos e desenvolvermos as virtudes. Nós cerceamos esses impulsos, essas oportunidades, e agimos em sentido contrário. Aí vem o sofrimento e as aflições.
Mais para frente, ele diz assim: para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Não é para nós pensarmos um pouco, né? Então, nós estamos nas regiões de sofrimento, nas trevas, sem muita esperança, mas de repente surge a reencarnação, em ganharmos um corpo físico. Então, ela simboliza a porta de saída do inferno que nós mesmos criamos para nós. Numa outra parte aqui, ele diz assim, se for destacar tudo, cada frase aqui é para a gente estudar aí muito tempo, né? Mas vamos destacar mais uma parte aqui. Cada um de nós, diz Lúcio, espíritos endividados, em renascendo na carne, porta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Então, todos nós saímos, né, pela porta da reencarnação, saímos do inferno pela porta da reencarnação, trazendo consigo uma esperança de superar, de vencer as provas, de aprender. Então, essa réstia de luz, né, do céu, né, que é uma esperança. Mas nós trazemos, junto conosco, esse vasto manto do inferno que nós planamos, que é o nosso karma, né? Que nós plasmamos em nós mesmos. E aí ele coloca: quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. É o nosso fracasso, né? Então é mais fácil, é a porta larga. Então, em vez de nós passarmos pela porta estreita, achamos melhor abandonar tudo e voltamos para as facilidades, para a deserção. É uma realidade. Então vejamos bem, meus irmãos, nós estamos dentro de uma doutrina abençoada que nos esclarece, como foi colocado nos outros comentários, né? Então nós precisamos fazer esse esforço, compreender que cada momento de nossas vidas, cada segundo, cada relacionamento, cada conversa, cada momento é uma oportunidade para o nosso exercício espiritual das virtudes. Nós não podemos repudiar, desprezar, achar que então, mas aquele fulano falou isso para mim, não quero mais olhar na cara dele, né? O Bacelli, para encerrar, vou contar uma história que o Bacelli contou hoje, uma palestra ele conta, né? Diz que é uma história de espíritas, dentro do centro espírita. Diz que tem duas mulheres, como se fossem irmãs, trabalhavam na cozinha, parece lá também, né? Mas que o nosso problema aqui é no refeitório, cozinha, mas lá trabalhavam na cozinha as duas. E uma colaborava com a outra, e de repente aconteceu alguma coisa lá, se tornaram verdadeiras inimigas. Não se olhavam mais na cara, não se conversavam. E aí foi aquela questão, né? Não quero mais saber da fulana, né? Não quero mais conversa com ela. E aí diz que à noite o mentor chegou e numa explanação disse o seguinte: elas acham que estão separadas.
elas acham, né, que nunca mais vão estar umas juntas. Estão algemadas, na verdade, elas estão algemadas umas das outras. Então, para nós pensarmos, né, todas as vezes que nós menosprezamos, nós estamos, na verdade, algemados daquela pessoa e vamos ter que reparar com o bem. O mal não é reparado senão pelo bem. Só o amor nos liberta. O mal nos escraviza, né? O ódio nos escraviza. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos realmente vencer todas essas situações. Mas eu recomendo esse livro, Ação e Reação, fantástico, né? Nosso querido Chico, nosso querido Espírito André Luiz, que traz tantas informações para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Prezados irmãos, Jesus nos ampare. Agradecemos a todos os comentários, cada um trazendo a sua colocação, que forma um conjunto e que nos esclarece, nos ilumina. É a bênção do Evangelho, explicado pela doutrina espírita. Então, a nossa homenagem a Allan Kardec, por esse trabalho que ele realizou para a humanidade e que será certamente um dia reconhecido como o verdadeiro caminho, porque na essência é o próprio Evangelho, né? É o próprio Jesus. Esse foi o trabalho do Mestre, nos indicar o caminho para Deus. E dentro desse entendimento, estamos procurando a fazer aquilo que a gente pode. Então, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é o 20º, Trabalhadores da Última Hora. Como todos os capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, cada um seguindo a sua sequência, que foi essa elaboração desse gênio, né, do Evangelho, que é Allan Kardec. Então, Trabalhadores da Última Hora, ele coloca nas instruções dos Espíritos, ele coloca uma parte do próprio Evangelho, que é a parábola da festa de núpcias, né? Que está no Evangelho segundo Mateus. Mas a maioria são as instruções dos Espíritos, que ele inicia com os últimos serão os primeiros, do Espírito Constantino. Então, Kardec, trabalhando com essa falange crística, então, um missionário, né, um enviado de Jesus, para ser, vamos dizer, o seu representante na Terra, em pleno século XIX. Depois, as mensagens, missão dos espíritas, do Espírito Erasto, e os trabalhadores do Senhor, do Espírito da Verdade, nesse capítulo. E o de hoje, os últimos serão os primeiros, é do Espírito Henry N., que ele inicia dizendo assim, né? Jesus amava a simplicidade dos símbolos. As comparações, né, de Jesus. Olhai as aves do céu, nos mostrando a própria natureza trabalhando a nosso favor. Então, nós precisamos ir em busca dessa simplicidade para podermos viver em paz. O
como os cristãos primitivos viveram. Em paz. Em paz, eles viveram em paz. Com Roma massacrando eles. Eles não podiam se expressar dentro da doutrina do Cristo. Eram mortos, perseguidos. E eles mantinham essa convicção, sem afrontá-los, hein? Esse que é um dos mais destacados, né? Procedimentos. Eles não provocavam absolutamente nada. E não eram aceitos. Então, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Nós precisamos saber, né? Quem são esses personagens. O Márcio colocou o Henry Heine, né? Então, pesquisando, consta o nome dele inteiro, né? Christian Johann Henrik Heine. Foi um poeta alemão que depois de seu desencarne participou junto com outros espíritos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, que é essa mensagem dele que nós lemos hoje. E ele faz essa colocação, ele não era espírita, ele era cristão. Então vejamos a importância de Allan Kardec para a humanidade, em que grande parte dos espíritos que participam das instruções, dos capítulos, grande parte eram prelados católicos. Hahnemann foi um gênio médico. Ele está aqui. Fazia parte da falange do Espírito da Verdade. Então eu vejo que nós precisamos ir em busca desse conhecimento para ver a amplitude e a solidez da doutrina espírita e o trabalho de Allan Kardec junto desses gênios da humanidade. E que, dentro desse trabalho, ele era o espírito que estava acima. Nenhum outro estava acima dele, porque senão ele não teria condição de codificar. Nós precisamos saber isso, né? Para ter uma base, saber onde nós estamos pisando. E como que ele agiu contra tudo e contra todos da época. E não se deixou se envolver absolutamente por nada e trouxe para a humanidade a sua alforria, a sua libertação espiritual, que é a doutrina espírita. E no século XIX é a época terrível, né? Do fundamentalismo, da intolerância, o próprio catolicismo que dominava. Tanto que ele teve em Barcelona a queima dos livros, né? Que todos nós conhecemos essa passagem. Então nós precisamos ter isso conosco, porque nós estamos frequentando o centro espírita, um lugar onde a recomendação é para trabalhar no campo da caridade, junto a Jesus, que é o nosso próximo mais carente. Então é uma responsabilidade muito grande para nós. Então foi citado, né? E para complementar, além de Allan Kardec, então volta ele novamente com o Chico Xavier e traz esse manancial de informações, de livros que passam de 500 hoje.
Então, temos que respeitar também esse trabalho, essa dedicação, que é para o bem da humanidade. E nós, dentro desse entendimento, estamos, vamos dizer assim, com a mão na massa, né? Até no campo da caridade, procurando fazer, realizar aquilo que a gente pode. E vemos que é um trabalho crístico, porque não pode ser um trabalho nosso. A atração em que o povo se aproxima, naturalmente, não só no campo das doações espontâneas, não tem rótulo, é o Evangelho, é o Cristo, é a caridade. Nós precisamos ter essa noção e manter essa atividade. Nós temos um romance aqui, Tecla, e tem uma passagem aqui, vou ler rapidinho para vocês. Eu sempre passando da hora, né? É o capítulo 14, em que ele encerra, irmão José encerra dizendo assim: não dispomos, explicou a viúva, de tantos recursos assim, mas confiamos no Senhor. Ele que transformou água em vinho e multiplicou alguns pães e peixes para uma grande multidão, nos auxiliará a socorrer os mais carentes. Quem sabe, até mesmo alguns irmãos que por aqui passando, espalhando a boa nova, necessitem refazer energias para a continuidade do trabalho. Então, quem é essa viúva que explicou, né? Eunice, que eram duas, né? Ela e Lloyd. Era a casa delas. E irmão José continua. E de fato foi. E de fato assim foi. Enquanto viveram as duas senhoras, converteram a própria casa num dos principais pontos de referência do cristianismo nascente. Timóteo, não obstante as viagens que fazia na pregação da mensagem cristã, inclusive indo a Éfeso, onde Paulo igualmente fundara uma entidade cristã, não lhes abandonou a companhia. Paulo a Timóteo, nas cartas de Paulo a Timóteo, a vida deles, irmão José contando para nós. E continua. Conta-se que certa vez um centurião romano que por ali passava, com parte de seu destacamento, travou conhecimento com as duas senhoras. E tanto se tomou de simpatia por elas, que fazendo-se cristão, as colocou sob a sua proteção, periodicamente lhes encaminhando, inclusive, recursos financeiros para a tarefa de assistência. Este oficial era Abinadar, árabe de nascimento, que havia com seus comandados montado guarda no Calvário, quando da crucificação de Jesus. Seu oficial subalterno, que também se fez cristão, era Cássius, que passaria à história com o nome de Longínus, que foi aquele centurião que lancetou Jesus, né? E que séculos depois, reencarnaria como Pedro II, como Pedro de Alcântara.
São informações que chegam para nós. O certo é que em Listra, a casa de Lloyd e Eunice, a semelhança da casa do caminho em Jerusalém, passou a ser conhecida como Beth-Lehem, Belém. Belém, que significa casa do pão, pois todos os famintos do pão material e espiritual ali recebiam farto alimento para atenderem a sua fome. Então, prezados irmãos, nós estamos vivendo esse momento, essa época, essa realidade. Estamos vivendo nesse mundo, né? E Roma está aí, né? Fazendo e tentando desfazer muita coisa, mas nós temos que estar firmes nesse propósito de trabalhar para Jesus. Então, prezados irmãos, né? Colocando o Livro dos Espíritos, a pergunta de hoje, podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim. Com esses exemplos e com essas situações que nós estamos vivendo nesse momento. Na página de hoje, mais alguns minutos, né? Que é tanta riqueza, né? Nessa mensagem, no campo, onde nós estamos agora. Emmanuel diz assim: a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. A nossa, como é que chama São Paulo lá? Cracolândia. Né? Cracolândia, nem sei onde fica. Recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Que Jesus nos abençoe e continue nos dando essas oportunidades. Muita paz, meus irmãos. Encerramos então com a prece que o William vai proferir para nós. Mestre amado Jesus, queridos irmãos espirituais que recebemos nesta noite maravilhosa em nossos lares, queremos agradecer que nesse aconchego dos nossos lares recebemos o aconchego do Evangelho em nossos corações. Não tendo palavras, Senhor, para agradecer tantas dádivas, pedimos forças, pedimos coragem para que possamos colocar todas essas maravilhosas lições da noite em prática no nosso dia a dia. Somente assim, Senhor, podemos honrar a sua vinda, o seu trabalho junto de nós,
dos seus enviados fraternos, dos nossos anjos guardiões, que tanto nos auxiliam e nos guiam para o bem, para a felicidade, para o amor, para vós. Que todos os nossos irmãos que hoje, nesta noite, não puderam estar conosco em mentes, corações, pedimos que o vosso bálsamo consolador chegue a todos, na mais linda face do Evangelho, que é a caridade. Grato, Mestre, por tudo isso. E pedimos também por nossos irmãos adoentados, presos e diários, que achamos que são os criminosos, não se esquecendo, Senhor, de tantos pecados e crimes que cometemos segundo a sua lei, e que vós, na sua bondade, no seu amor, nos dá as oportunidades das reencarnações para que possamos resgatar todas as atrocidades que cometemos, para chegarmos a Ti, Mestre, com o coração cheio de paz, que tanto nos ensina, que tanto nos ensinou. Agradecidos por essa sublime noite, é com a vossa permissão, Mestre, e todos os nossos irmãos presentes em todos os nossos lares, encarnados e desencarnados, encerramos os trabalhos da noite. Que a Tua paz, Jesus, possa estar junto de nossos corações, no trabalho da reforma íntima, por hoje e por todo sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine. Muita paz a todos. Que assim seja. Vamos ouvir agora a mensagem da noite. Liane, pode ler. Prezados irmãos, boa noite. É com imensa alegria que venho até aqui para me comunicar. Estou nesse plano e vejo essa reunião acontecendo e me aproximei. Houve sintonia e pude começar a transmitir uma mensagem. Quero desejar o bem a cada um de vós e agradecer a oportunidade de contar como cheguei até aqui hoje. Para muitos, isso já era conhecido, mas para outros tantos pode ser uma novidade. O que importa é estarmos unidos pelo amor e por nosso querido Mestre Jesus. Sou e hoje sempre Baltazar, um irmão em Cristo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Uma ótima Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau a todos, boa noite a todos. Tchau, Davi. Tchau, boa noite. Tchau, Davi. Davi. Tchau, Rodrigo. Tchau, Neuzinha, Rodrigo. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alves. Boa noite, Alves. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, obrigado. Boa noite para Tchau, todos. Daniel. Obrigada a você. Boa noite. Oi, Jô, Cida. Oi, Bia. Oi, Camila. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, William. Boa Boa noite. noite. Boa noite, tudo bem, gente? Bem. Por que fica uma meia dúzia esperando sempre o final aí, hein?